Voltando, pessoal, do primeiro período da PUC Minas Arcos para continuar o nosso tema neoconstitucionalismo, tratando aqui das características desse instituto que é tão importante. Lembrando que para isso nós dividimos em aspecto histórico, filosófico e teórico. Paramos o último bloco falando exatamente do aspecto histórico do neoconstitucionalismo e falamos bastante sobre a Segunda Guerra Mundial como um marco histórico da necessidade da reconstrução do direito por meio do neoconstitucionalismo. Note que tudo que falamos aqui vai chegar ao Brasil de forma retardada. Então demora um certo tempo para o direito brasileiro absorver o quê? As novidades do pós-guerra. O Brasil passa por um regime ditatorial que é avesso a um texto constitucional que garante direitos das pessoas. Então demoramos, passamos por uma fase complicada, uma fase de ditadura militar efetivamente, onde os direitos fundamentais não são respeitados das pessoas, onde não existe democracia, até desaguar neste texto, que é o marco do neoconstitucionalismo no Brasil. Então observe comigo, temos um marco do neoconstitucionalismo na história mundial, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, e no Brasil especificamente, temos o nascimento do neoconstitucionalismo com a Constituição de 88, também chamada de Constituição Cidadã, também chamada de Constituição que respeita os direitos fundamentais dos indivíduos. Note que esta Constituição, que também será considerada uma Constituição super rígida, por ter um processo de alteração diferente de alteração das leis e um núcleo que não pode ser modificado, que não pode ser retirado nem mesmo por emendas constitucionais, as chamadas cláusulas pétreas, é uma Constituição longa, é uma Constituição analítica, pois pegamos tudo que reportamos importantes para a sociedade e lançamos dentro do texto constitucional. Quem estudava direito constitucional antigamente sabe que ali estavam presentes matérias como distribuição das competências, o que é a federação, mas não falavam de direito das pessoas. E a Constituição de 88 falou de direito dos indivíduos, falou no setor da economia, falou de previdência, falou de intervenção do Estado na propriedade, falou inclusive do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, falou aqui que é o meio ambiente, proteção do meio ambiente saudável. Então note como a Constituição de 88 falou de diversos temas. Logo, ela não é uma Constituição enxuta, ela não é uma Constituição pequena, ela é uma Constituição prolixa. Prolixa é tipo eu, que falo muito sobre determinadas coisas, ela fala muito sobre os assuntos. Ela é uma Constituição analítica, que analisa diversas situações. Ela é longa. Constituição, então, nossa, tem 250 artigos. Compatibilizar a existência de todos esses artigos é uma tarefa que nós, juristas, recebemos quando ingressamos no curso de Direito. Essa é uma função que também já cabe a vocês. Por isso, volto na minha insistência e na importância de leitura da Constituição de 1988. Pode começar pelo artigo 5º, mas não faz mal nenhum ler o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, que trabalha com direitos fundamentais, o 6º, que trabalha com direitos sociais, e assim por diante. Olha, quem conseguir fazer essa leitura antes, sai na frente do curso. Mas sempre é tempo para ler. Agora, é difícil ler na véspera da prova da OAB, mas se você fizer essa leitura gradativa, no final do 10º período, você leu pelo menos 10 vezes a Constituição de 1988. Ó, dica boa para vocês. Então, recapitulando. Marco histórico do neoconstitucionalismo no mundo é pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil, com a promulgação da Constituição de 1988. Então, o pós-Constituição de 88 e o pós-Segunda Guerra Mundial são os marcos históricos do neoconstitucionalismo. Memorizado essa situação, entendido essa situação, podemos falar dos aspectos filosóficos. E para isso nós temos 3 grandes momentos, ou
três grandes teorias que justificam ou que fundamentam o neoconstitucionalismo. É como se o neoconstitucionalismo fosse um tripé que está sendo escorado exatamente pela ideia de superação do positivismo, de centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre o direito e a moral. Claro que dá para estudar cada um desses elementos de forma separada. No entanto, você tem que conhecer o todo. Então vamos pensando. O que significa superar o positivismo? Direito posto, o direito escrito, é aquele direito que fugiu do direito natural, que fugiu dos valores que existiam em determinada sociedade. É aquele direito que só existe a partir da chancela do Estado. Note que o positivismo começa no positivismo científico e depois ele vai abarcando, abraçando a teoria do direito para falarmos em positivismo jurídico. O positivismo científico tem a sua ideia baseada em Augusto Comte, que falava do empirismo, que tudo deveria ser provado. Então dar uma ideia de racionalidade. Como o direito trabalha com isso, ou trabalhou com isso? Dizendo que só será a norma do direito aquilo que o Estado dá a sua chancela, ou aquilo que o Estado escreve, determina que será a norma do direito. Logo, os valores da sociedade, os valores individuais foram descartados, gradativamente eliminados. Por isso, constituições típicas da época do positivismo não trabalham com princípios, trabalham mais com regras. E já a Constituição de 88 possui regras e princípios. Então, o neoconstitucionalismo marca uma superação dessa ideia. Não que o positivismo torne-se desnecessário, porém, o positivismo será turbinado, acrescido do quê? Dos direitos fundamentais. Então, note, o nosso antigo positivismo ganha uma nova discussão no texto constitucional, que é a tutela, proteção dos direitos fundamentais. Poxa, Rafael, eu lembro daquela piadinha horrorosa que você falou, se um dia eu tivesse numa balada e que tivesse um tanto de gente do direito, era só eu chegar para a pessoa e falar assim: me chama de artigo 5º e diz que eu sou fundamental na sua vida. Pessoal, isso é para você lembrar que o artigo 5º, que é o maior, demonstra a centralidade dos direitos fundamentais. E é tão central, é tão importante, tá tão assim no meio do texto da Constituição, que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Você jamais pode retirar um direito fundamental da Constituição de 88. Você pode até ampliar, mas diminuir, não. Nem mesmo alterando a Constituição. Então, não cabe uma PEC, por exemplo, para reduzir o número de direitos fundamentais existentes na Constituição de 88. E eu vou te dar uma dica, e aí você anota. Existem direitos fundamentais explícitos e existem direitos fundamentais implícitos. O que seria direitos fundamentais explícitos? É o que você consegue ler, é o que você consegue ver. E existem outros direitos fundamentais que, mesmo não escritos no texto, decorrem do texto constitucional. É o que nós falamos de implícito. Implícito é aquilo que você sabe que aconteceu, mas ninguém viu. Bem tranquilo fazer essa distinção entre direitos fundamentais implícitos e direitos fundamentais explícitos. Aí eu vou fazer uma pergunta, igual a gente fez lá na conferência, a Gisele, o Vinícius, vão rapidamente responder isso. E aí, ou a Esther, nossa, muita gente aqui. E aí, é o seguinte questionamento. Os direitos fundamentais da Constituição de 88 estão todos presentes no artigo 5º? Aí, pode ser que muita gente pense da seguinte forma. O artigo 5º é o maior. Tem 78 incisos e 4 parágrafos. Se tem tanta coisa ali, com certeza todos os direitos fundamentais estão ali presentes. Negativo. Os direitos fundamentais se concentram no artigo 5º,
mas também encontram-se espalhados por toda a Constituição. Logo, existem outros direitos fundamentais na Constituição que não estão no artigo 5º. Mas aonde mais se concentram os direitos fundamentais? No artigo 5º. Pegaram essa lógica? Repetindo, a maioria dos direitos fundamentais estão ali estatuídos, esculpidos, inscritos, escritos no artigo 5º. Mas isso não retira a possibilidade de outros direitos fundamentais espalhados no texto constitucional. Pegou essa ideia? Fácil com isso? Então você já superou a ideia do positivismo, já relembrou essa característica que é a centralidade dos direitos fundamentais. Aliás, na prova da OAB perguntou assim: marca o neoconstitucionalismo a centralidade dos direitos fundamentais? Sim, resposta fácil para essa questão, hein? E depois, se eu turbinei o positivismo com direitos fundamentais, eu turbinei esse positivismo com valores. Por isso que a característica marcante, característica fundante do neoconstitucionalismo, a verdadeira reaproximação entre o direito e a moral. É como se eles estivessem desassociados, brigados, divorciados, longe um do outro. E o pós-guerra e a Constituição de 88 para a gente fizeram uma reconexão, um novo entrelaçamento entre o direito e a moral. Direito e a moral. Pessoal, eu não disse que a moral está acima do direito, mas a moral passa a ser um elemento importante para o novo direito, pois muitos defendiam a ideia que a ausência da moral foi um dos causadores das atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, ou que a ausência da moral permitiu a ascensão de uma ditadura militar no Brasil. Talvez, se o direito fosse sempre harmonizado com essa ideia de moral, nós conseguimos proteger mais os indivíduos. Então, recapitulando, temos o elemento histórico, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Constituição de 1988, e temos um tripé que sustenta o neoconstitucionalismo. Esse tripé é constituído por superação do positivismo, aí você pega, faz aquele checklist assim, feito. Centralidade dos direitos fundamentais, feito. E lembra da reaproximação entre o direito e a moral. Direito e a moral. Pois esse direito constitucional antes do neoconstitucionalismo é marcado pela separação entre o direito e a moral. Se eu quero reconstruir um direito, nada melhor do que reconectar esses dois elementos tão importantes da teoria do direito. Fácil de entender essa parte? Espero que sim. E olha, eu vou fracionar a sua aula aqui para que você consiga entrar com tudo no próximo elemento, muito importante dentro do neoconstitucionalismo, que é o aspecto teórico de tudo aquilo que a gente está estudando. Você irá perceber que matérias principais do curso de Direito apresentam-se logo aqui. Facinho de você entender. Então, dá um jeito de olhar as características passadas, de olhar o marco histórico, de lembrar do tripé do neoconstitucionalismo e se preparar para quê? Para entender quais são os elementos teóricos desse movimento que vai marcar o seu curso de Direito, chamado neoconstitucionalismo. Tema esse que é campeão de audiência em suas provas. Então eu vou paralisar a aula nesse momento, você vai pegar um café, você vai levantar, chacoalhar a cabeça, ir no banheiro, tomar um suco, pegar um papel e anotar as próximas características teóricas do neoconstitucionalismo, para que possamos responder um exercício sobre isso e você testar se você efetivamente conseguiu entender todos os aspectos necessários dessa disciplina. Então, vai lá que eu espero vocês aqui. Até daqui a pouquinho.